Sauron distribuiu 16 anéis entre os povos mortais da Terra-média. 9 foram para os homens e funcionou perfeitamente. 9 reis, 9 guerreiros, 9 homens grandes nos dias deles. E todos os 9 acabaram como espectros sem nome, servindo por milênios sem conseguir morrer. 7 foram para os anãos, e não funcionou. Em nenhum momento das 3 eras virou servo de Sauron por causa daqueles anéis. 0 espectros, 0 conversões. E o que eu acho fascinante nisso é que não foi heroísmo. Não teve anão recusando o anel numa cena bonita, não teve resistência espiritual, não teve sacrifício. Eles colocaram os anéis, usaram por séculos e simplesmente não dobraram. A razão disso está numa decisão que um deus tomou muito antes de existir anão nenhum. E foi uma decisão pela qual ele levou uma bronca. Mas antes de chegar lá, eu preciso te avisar de uma coisa. Se você já ouviu 2 explicações diferentes sobre como esses anéis chegaram às mãos dos anãos, você não se confundiu. Tolkien escreveu as 2. Vamos começar por essa confusão. Em Dos Anéis de Poder, que está no fim do Silmarillion, o relato é direto. Sauron reuniu em suas mãos todos os anéis de poder restantes e os distribuiu entre os povos da Terra-média, esperando assim submeter todos os que desejassem poder secreto além da medida da própria espécie. 7 ele deu aos anãos, 9 aos homens. Nessa versão, o 7 vem de Sauron. Mas no apêndice A do Senhor dos Anéis, na parte sobre o povo de Durin, Tolkien registra outra coisa. Ele registra que os anãos diziam outra coisa. Segundo a tradição do próprio povo de Durin, o anel deles, que era, aliás, o maior dos 7, não veio de Sauron. Foi entregue a Durin III pelos próprios ferreiros élficos. Ou seja, por Celebrimbor, antes de Sauron pôr a mão em qualquer coisa. E reparem no que Tolkien está dizendo ali, porque é muito característico dele. Ele não escreveu o anel foi dado por Celebrimbor. Ele escreveu que os anãos afirmavam isso. Ele está registrando uma tradição, não um fato. Do mesmo jeito que um historiador de verdade registra o que um povo conta sobre si mesmo, sem garantir que seja verdade. Pode ser que os anãos estivessem certos. Pode ser que fosse orgulho, porque admitir que o anel mais precioso da linhagem veio das mãos do inimigo é uma coisa difícil de admitir. Tolkien não resolve, e eu, muito menos, não vou resolver. Fica aí aberto as 2 versões. O que a gente sabe com segurança é isto. Os 7 foram forjados em Eregion pelos ferreiros élficos, com a ajuda de Sauron, ao contrário dos 3 que Celebrimbor fez sozinho. E é por isso que Sauron não tinha poder sobre eles. Agora, o que aqueles anéis deveriam fazer? E aqui vale ser preciso, porque o plano de Sauron era muito bom. Todo o anel que ele ajudou a forjar tinha uma ligação com um anel. E é por isso que ele fez o 1. Não para ser o mais poderoso, mas para ser o controlador. A ideia era simples e devastadora. A pessoa usa o anel amplia o que ela é, dá o que ela quer e vai lentamente puxando ela para dentro do mundo dos espectros. E enquanto isso, Sauron enxerga por dentro dela. Não é escravidão imposta, é escravidão controlada, com um contrato escrito em letra pequena. E com os homens funcionou de forma quase absurda de tão perfeita. O texto é explícito sobre quem eram aqueles 9: reis, feiticeiros e guerreiros de outrora, homens grandes nos dias deles. Eles não foram escolhidos por serem fracos, foram escolhidos por serem grandes. Um a um, eles se esticaram além dos próprios anos. O corpo foi ficando fino, depois transparente, depois ausente, viraram os Nazgûl. 9 entregas, 9 sucessos. E aí Sauron olha para os anãos com o mesmo plano, a mesma mecânica, os mesmos anéis, e bate numa parede. O que o texto diz sobre o que aconteceu é curto e vale palavra por palavra. Tolkien escreve que os anãos se revelaram duros e difíceis de domar, que eles suportam mal o domínio dos outros, que os pensamentos do coração deles são difíceis de sondar. E esta é a parte importante, que eles não podem ser transformados em sombras. Não é que resistiram, não é que foi mais lento. A conversão em espectro simplesmente não acontece com o anão. Agora pensa no que isso significa para o Sauron. Ele passou 300 anos aprendendo a arte élfica, forjou 16 anéis, apostou a maior parte do próprio poder no Um Anel, torturou o maior artesão da história para recuperar os 7, e sobre quase metade da produção dele, o efeito principal simplesmente não funciona. Os anãos ficaram com os anéis, usaram, passaram de pai para filho por gerações e continuaram anãos. E agora a razão, que é o motivo pelo qual eu quis fazer este vídeo. Para entender por que os anãos não dobraram, você precisa saber como eles foram feitos. E eles não foram feitos por Eru Ilúvatar.
foram feitos por Aule, o ferreiro, o Vala que trabalha pedra e metal. E ele os fez escondido. Aule sabia que os filhos de Ilúvatar, elfos e homens, viriam um dia, mas eles demoravam. E Aule era impaciente e queria alguém para ensinar, alguém que aprendesse o ofício dele. Então ele desceu para as profundezas da terra e fez 7, em segredo, sem contar a ninguém, nem a Eru. E Eru descobriu. O que aconteceu em seguida é uma das cenas mais bonitas do Silmarillion. Eru o repreende, diz que aquilo que ele fez não tem vida própria, que os anãos se movem apenas porque a vontade de Aule os move, como sombras ou marionetes. E Aule chora, pega o martelo e se prepara para destruir a própria obra, porque entende que errou. E os 7 anãos encolhem, com medo, e pedem misericórdia. Eles se mexeram sozinhos naquele instante. Eru já tinha dado vida a eles. Eru os aceita, não como filhos dele, mas como filhos adotivos. Só faz uma exigência. Eles vão dormir sob a pedra até que os elfos, os primogênitos de verdade, acordem primeiro. Agora, o detalhe técnico que resolve o vídeo inteiro. Aule fez os anãos num mundo que já estava sob o domínio de Melkor. Ele sabia disso e por isso ele os fez deliberadamente fortes para suportar. O texto usa essa palavra, para suportar, resistentes, duros, teimosos, difíceis de matar, difíceis de dobrar. Eles não foram feitos bonitos, nem numerosos, nem rápidos, foram feitos para aguentar num mundo hostil. E agora eu quero que você segure 2 informações ao mesmo tempo. Primeira, os anãos foram projetados por Aule para resistir à dominação de um senhor do escuro. Segunda, Sauron era servo de Aule. Ele veio do povo de Aule, foi aluno de Aule. Foi da forja dele que Sauron aprendeu tudo o que sabia sobre fazer coisas. Quer dizer que quando Sauron entregou aqueles 7 anéis, ele estava atacando uma criação do próprio mestre dele. Uma criação feita de propósito, com blindagem contra exatamente aquilo que ele estava tentando fazer. Sauron não perdeu para os anãos, ele perdeu para o projeto. Só que, e aqui está a virada de verdade, os anéis não deixaram de funcionar. Eles funcionaram de outro jeito. E o outro jeito acabou servindo ao Sauron mesmo assim. Tolkien continua a frase, e essa segunda metade quase nunca é citada. Ele diz que os anãos usaram os anéis apenas para obtenção de riqueza, mais que ira, e uma cobiça de ouro que dominava tudo foram acesas no coração deles, e que disso veio depois mal o suficiente para o proveito de Sauron. Repare na construção. Sauron não conseguiu servos, conseguiu consequências. E a cadeia é assim. O apêndice A diz uma coisa que eu acho impressionante, que a base de cada um dos 7 tesouros dos reis anãos antigos era um anel de ouro. Cada anel foi a semente de um tesouro. 7 anéis, 7 tesouros gigantescos acumulados ao longo de eras por reis que não conseguiam parar de acumular. E tesouro grande atrai uma coisa específica neste mundo: dragões. Os dragões vieram, destruíram reinos anões inteiros. E no processo, 4 dos 7 anéis foram devorados pelo fogo junto com os tesouros que os cercavam. Os outros 3, Sauron recuperou. Gandalf resume isso numa frase, logo no começo do Senhor dos Anéis. Os 7, os reis anãos possuíram, mas 3 ele recuperou. E os outros, os dragões consumiram. Agora olha a conta final. Os anéis não escravizaram nenhum anão. Verdade. E também os anéis criaram tesouros. Os tesouros trouxeram dragões. Os dragões arrasaram os reinos anões do norte. E a destruição desses reinos tirou do mapa exatamente o povo que teria segurado o norte da Terra-média contra Sauron. E antes que eu siga, você vai encontrar muita gente dizendo que o Anel de Durin causou o despertar do Balrog em Khazad-dûm, por causa da ganância por Mithril. Na verdade, o texto não diz isso em lugar nenhum. É uma dedução razoável. E o último dos 7 tem um destino que amarra tudo de um jeito que eu não canso de admirar. O Anel de Durin, o maior deles, atravessou a linhagem por gerações até chegar em Thor. Thor passou ao seu filho Thrain, antes de partir para Moria, de onde não voltou. E Thrain carregou aquilo por décadas, com a cabeça cada vez pior, obcecado, sem conseguir explicar direito nem para si mesmo o que estava sentindo. Até que ele saiu numa jornada, se afastou dos companheiros e desapareceu. Ele foi capturado e levado para Dol Guldur. No ano 2845 da Terceira Era, o último dos 7 anéis foi tirado dele. E Thrain ficou lá, torturado, preso e enlouquecendo por 5 anos. Em 2550, Gandalf entra em Dol Guldur para descobrir quem mora ali.
e encontra um anão, morrendo numa masmorra. Tai já não lembra do próprio nome, mas ele entrega a Gandalf duas coisas que ainda estavam com ele, um mapa e uma chave. O mapa e a chave de Erebor. E é esse mapa que Gandalf leva, anos depois, para uma toca no condado, onde ele convence um hobbit chamado Bilbo Bolseiro a sair de casa. Nessa viagem, Bilbo encontra um anel num túnel escuro. Quer dizer que a captura do último dos 7 é o evento que coloca em movimento a cadeia que acaba destruindo Sauron. Os anãos são o único povo que recebeu os anéis de Sauron e nunca pertenceu a ele em 3 eras. E não foi por virtude. Eles não foram melhores que os homens que aceitaram os 9. Eles foram construídos diferente, por um artesão impaciente que fez uma coisa escondido, levou uma bronca de Deus e quase destruiu a própria obra com um martelo antes de descobrir que ela já estava viva. A blindagem que derrotou Sauron não foi forjada em Eregion, foi forjada nas profundezas, em segredo, por alguém que só queria ter alunos. E agora eu quero uma coisa de vocês aqui nos comentários, com argumento junto. Se os anéis não podiam escravizar os anãos, e Sauron sabia bastante sobre a natureza deles, ele foi de fato surpreendido ou ele entregou os 7 já esperando outro resultado? Porque tem uma leitura possível em que a ganância era o objetivo desde o começo. Um povo rico, disperso e obcecado por tesouro é um povo que não constrói alianças e que atrai dragões para cima de si sozinho. Eu não acho que seja isso. Eu acho que ele errou e teve sorte. Mas eu não tenho certeza. E eu quero ler aqui a sua opinião. Comenta aqui e me corrige se eu escorreguei em alguma coisa. A melhor parte desse canal é quando alguém me corrige com fonte na mão. E não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar aquele like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Namari, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.